Olá, vamos dar sequência à leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. Nós estamos lendo os princípios da ressurreição que Grigori Grabovoi relaciona nesse capítulo do livro. Para começar a leitura, vamos nos colocar numa posição de concentração, que é um estado alerta, um estado de controle, de preferência com os olhos abertos, porque isso que nós fazemos aqui, esses controles, são um treinamento, porque, na verdade, no dia a dia, nós devemos exercer o controle sobre tudo, o que acontece conosco, principalmente. Então, se você acorda, quando você acorda de manhã, você já se coloca numa posição de controle, já cria uma esfera, ou pode ser em seu próprio pensamento, sem criar uma esfera, mas para quem está começando é bom, uma esfera de controle na frente do seu peito, ou você invoca esse pensamento de que o seu dia será harmonioso, que se você for trabalhar, você já coloca no seu pensamento essas imagens de você chegando ao trabalho, chegando muito bem, alegre, disposto, coloca no seu pensamento ou dentro dessa esfera de luz branco prateada à sua frente, todo o seu dia de trabalho, que todo ele foi prazeroso, produtivo, que você conseguiu a abundância financeira nesse seu dia. Já coloca no seu pensamento a imagem do seu retorno para casa também em paz, em segurança. Se você tiver filhos, você coloca nessas imagens dentro da esfera ou na sua mente, no seu pensamento, de você mandando seus filhos para a escola e eles retornando alegre, contando para vocês como foi o seu dia e que foi tudo bem, que eles tiraram boas notas, falando para vocês se eles fizeram provas, que foram muito bem. Aí você coloca na sua mente um jantar harmonioso, junto com a família, se for possível. Se não for possível, que cada pessoa da sua família tenha um jantar harmonioso, invoque essa imagem. E coloca também a imagem de você indo dormir nesse mesmo dia, com a sensação de dever cumprido, com o coração leve, onde tudo deu certo, onde sua vida todos os eventos do seu dia foram harmoniosos e onde você conseguiu passar essa harmonia para todas as pessoas, para os seus filhos, para os seus conhecidos, para o seu parente. Imagine todos eles recebendo essa harmonia que você criou no seu dia. Aí você pega essa imagem e projeta para o dia seguinte, para todos os dias da próxima semana, todos os dias do próximo mês, todos os dias do próximo ano, daqui a 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Mas essa harmonia, você percebe essa harmonia que você criou nessa sua imagem, cada vez crescendo mais, essa harmonia se intercalando com a harmonia que você criou, distribuiu para os outros e agora recebe de volta das outras pessoas. E olha
essa luz que você acabou de criar se espalhando pelo futuro infinito, encontrando a luz da eternidade e retornando para você toda essa luz multiplicada milhares e milhares de vezes. Você recebe, como está nessa imagem, a luz da eternidade, a luz do seu espírito, a luz da sua alma, a luz da sua consciência, a luz do próprio Criador, que penetra no seu corpo e vira um círculo muito virtuoso, onde você recebe e distribui essa luz. Então, é bom você começar o dia sempre assim. E os controles que nós fazemos são como treinos para que você faça essa concentração que eu acabei de falar dentro de poucos segundos. Essa luz, instantaneamente, você gera, distribui, vai ao infinito e retorna para você de forma instantânea. Como Grigori Grabovoi fala, que a realidade ela se regenera, ela se é, recria constantemente, a cada 10 elevado a menos de 17 segundos. Nesse pequeno intervalo de tempo, você consegue criar toda essa luz e receber e distribuir. E agora vamos inserir nesse pensamento, nessa luz, a salvação global e o desenvolvimento harmonioso. O asseguramento da vida eterna para você e para todos. Vamos ler aqui o texto do livro A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. E insira nessa esfera, no seu pensamento, que você deseja compreender e tomar consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi para a salvação global, com o desenvolvimento harmonioso, assegurando a vida eterna para você e para todos no corpo físico. Então, vamos prosseguir com a leitura. O seguinte princípio se aplica a todos os itens acima. Esses itens eu já li no último vídeo. Quem quiser saber do que ele está falando, tem que ver o último vídeo. A estrutura do mundo deve se desenvolver muito intensamente no âmbito do desenvolvimento de nossa própria consciência. Item 1.4. Vamos resumir. Quando desenvolvemos nossa própria consciência, mudamos a estrutura do mundo, pois, ao mudarmos nossa consciência, mudamos gradualmente a consciência coletiva e, como resultado, obtemos o mundo de que precisamos, pois ele será reproduzido na realidade. Esse é o mecanismo da transformação do mundo. Vamos formular mais alguns princípios. O verdadeiro status do mundo está na vida eterna. A vida eterna garante a verdadeira estabilidade do mundo. A busca da paz sustentável cria a vida eterna. Aquele que não morreu é a base que reproduz todo o resto. Tal base é Deus. Deus é eterno, nunca morreu. Tudo decorre disso. Princípio 1.1. A vida eterna é o princípio do desenvolvimento da realidade
divina, princípio 1.2. A ressurreição é a compreensão da realização da consciência verdadeira, princípio 1.5. A vida eterna determina a necessidade do desenvolvimento da alma, princípio 1.6. Para entender qualquer material, é sempre necessário conhecer os principais termos utilizados no texto. Por conseguinte, direi agora algumas palavras sobre os termos utilizados. Alma. A alma é a substância que foi criada pelo Criador de acordo com a eternidade do mundo e é um elemento do mundo. A alma é inabalável. Existe basicamente como estrutura organizadora do mundo e, portanto, dela procede a reprodução de conceitos como, por exemplo, espírito, que inclui o conceito de ação. Portanto, melhorando a base espiritual na direção do desenvolvimento criativo do mundo, é possível mudar a estrutura da alma. O princípio 1.6 diz que a vida infinita requer o desenvolvimento da alma. De fato, com uma vida sem fim, à medida que o homem e a sociedade se desenvolvem mais e mais novas tarefas surgirão. E, portanto, o desenvolvimento da alma é necessário para que o homem possa responder adequadamente às novas demandas. Consciência. A consciência é a estrutura que permite à alma controlar o corpo. A alma, da qual o corpo é parte material, interage com a realidade através da estrutura da consciência. Mas também há uma interação entre o corpo e as células desse corpo. Essa interação também é realizada pela consciência, mas desta vez é a consciência celular. Em um sentido amplo, a consciência é uma estrutura que une a matéria espiritual e física. Mudando a consciência, é possível transformar o espírito, o que significa reproduzir ações, ou seja, acontecimentos, pois a alma faz parte do mundo, ou seja, está presente em qualquer evento. Verdadeira consciência. A verdadeira consciência é a consciência que reflete a realidade do mundo em tempo e espaço infinitos. É a consciência que permite que você viva eternamente e se desenvolva eternamente. 3 características, 3 propriedades da verdadeira consciência podem ser observadas. Primeiro, a verdadeira consciência reflete adequadamente o sistema de desenvolvimento do mundo, porque se desenvolve simultaneamente com o desenvolvimento do mundo em todas as suas manifestações. Segundo, a verdadeira consciência, na condição de preservação na fonte original, pode ser redirecionada ou delegada ou transferida para outras entidades. Além disso, juntamente com todo o conhecimento acumulado por ela. E terceiro, a verdadeira consciência tem a propriedade de refletir toda a realidade em cada um de seus segmentos, ou seja,
em cada segmento da verdadeira consciência. Toda a realidade existe simultaneamente. Temos algo semelhante na holografia. Quando uma placa holográfica é iluminada, um objeto tridimensional aparece no ar. Por exemplo, um samovar. Um samovar é uma peça russa, é uma palavra russa que significa um objeto. Ao mesmo tempo, a sensação da presença real do samovar é incrível. Deixa eu verificar a tradução da palavra samovar para vocês não ficarem em dúvida. Não tem tradução. É isso. É um objeto russo, não localizei a tradução. Vou voltar ao início. Temos algo semelhante na holografia. Quando uma placa holográfica é iluminada, um objeto tridimensional aparece no ar, por exemplo, um samovar. Ao mesmo tempo, a sensação da presença real do samovar é incrível. Se quebrarmos a placa e pegarmos uma das peças resultantes, quando ela estiver iluminada, o mesmo samovar aparecerá novamente, embora a clareza da imagem seja menor. Se você pegar peças muito pequenas, a imagem fica borrada, sua qualidade se deteriora visivelmente. Quanto à verdadeira consciência, mesmo um pequeno segmento dela reflete perfeitamente toda a realidade ao mesmo tempo. A verdadeira consciência é formada durante o desenvolvimento espiritual, ou seja, a verdadeira consciência é desenvolvida primeiro pela alma, depois pela estrutura espiritual e pelo corpo. Quando digo aqui, abre aspas, e corpo, fecha aspas, então, é claro, não me refiro ao controle corporal direto. Estamos falando da interação harmoniosa de todas as células do organismo entre si e com a consciência devido a conexões comuns. Gostaria de notar que mesmo a menor célula também tem seu próprio desenvolvimento no nível micro, que pode passar para o nível macro, como resultado das conexões gerais mencionadas acima. De modo que mesmo a menor célula está conectada com todo o macrocosmo. No capítulo anterior, foi utilizado o termo, entre aspas, consciência expandida. Passo agora a dizer algumas palavras sobre este conceito. Consciência expandida. A consciência expandida é um conceito que é amplamente explicado pelas próprias palavras deste termo. Este é um estado em que a percepção se expande e começa a abranger o próprio nível de controle da consciência. O conceito de consciência expandida inclui 3 níveis. 1. O nível de percepção do mundo dinâmico. A imagem dinâmica do universo. Se uma pessoa olha para o mundo em um estado comum, em um estado de, digamos, fixar a consciência, então ela fixa formas estáticas. Por exemplo, para ela uma poltrona é uma poltrona, uma mesa é uma mesa e uma árvore é uma árvore. E é isso. Ela simplesmente marca esses objetos como
algumas formas estáticas. Se uma pessoa está em um estado de consciência expandida, então ela começa a perceber os objetos como formas dinâmicas, ou seja, como, por exemplo, nesse caso, uma poltrona ou uma árvore existem na dinâmica, no processo de interconexões gerais. Assim, no estado de consciência expandida, a pessoa não percebe mais os objetos como estáveis. Ela começa a perceber o mundo como uma forma móvel. Ela começa a ver o mundo como uma estrutura que pode ser mudada, transformada. E há uma consciência de que o mundo existe e há uma consciência de que o mundo existente pode ser infinitamente melhorado. Pode-se notar que, ao encontrar a pessoa ressuscitada, durante o primeiro mês após a ressurreição, a pessoa que encontrou pode encontrar-se em um estado de consciência expandida e, nesse estado, sente a ausência de tempo e a presença de outro estado de realidade. E tem dois, nível 2, né? No segundo nível, a consciência não se limita mais à simples percepção de um objeto. Ela se torna ativa, ela mesma se torna um elemento criativo. Assim, por exemplo, no caso da ressurreição, é a consciência da pessoa ressuscitada que constrói a estrutura da pessoa ressuscitada, e é um elemento da estrutura criada da pessoa ressuscitada. Nível 3. O terceiro nível é o nível do próprio estado de consciência. A consciência deste nível está ciente de tudo o que está acontecendo e controla toda a situação. Em um estado de consciência expandida, uma pessoa pode perceber muitos processos diferentes ao mesmo tempo. Além disso, ela pode perceber simultaneamente eventos próximos e distantes. Na ressurreição, independentemente de uma pessoa realizar a ressurreição, ela mesma ou simplesmente observar a obra de outra, em um estado de consciência expandida, ela vê diretamente como a criação de um corpo, isto é, a matéria física, gira em torno da alma da pessoa ressuscitada. Se estamos falando sobre a materialização de um objeto, então podemos ver como a matéria é criada em torno do volume de informação existente. Além disso, a consciência também está presente no objeto ao mesmo tempo. Consciência expandida. E a consciência não está simplesmente presente no objeto, mas desempenha o papel de um elemento criativo e criador. Desempenha o papel de um elemento ativo e criador. Vemos aqui na materialização que a consciência exerce controle sobre a matéria física. No entanto, a consciência também pode controlar os planos espirituais da informação, onde o termo, entre aspas, matéria física, não é mais usado. Deve-se notar que a consciência expandida faz parte da verdadeira consciência, mas em muitos aspectos é um elemento independente que realiza a ação da verdadeira consciência. Falaremos sobre espaço e tempo na próxima sessão.
Muito intimamente relacionado com os princípios anteriores está o seguinte princípio, o princípio da divindade. O princípio da divindade, a busca da incorruptibilidade do corpo, da vida eterna e do desenvolvimento da verdadeira consciência, é a prática do mais alto florescimento da existência humana. 1.7. Vamos considerar esse princípio em detalhes. Há muitas perguntas sobre a ressurreição. Por exemplo, qual é a diferença entre ressurreição em um curto período de tempo após a morte biológica e a ressurreição no caso de algum tempo ter passado? E há algum limite temporal que marque uma mudança na situação como marcos? Acontece que o 9º e o 40º dias após a morte biológica desempenham um grande papel aqui. Não é à toa que existe uma tradição para celebrar esses dias. Vamos considerar essa questão. O 9º e o 40º dias após a morte biológica são como limites, separando um do outro diferentes abordagens para a ressurreição. A tradição de celebrar os 9º e 40º dias reflete o princípio de distribuir informações pelo corpo físico. Durante os primeiros 8 dias, há um acúmulo de todas as informações disponíveis e, no 9º dia, todos os eventos espirituais, emocionais, físicos que ocorreram na vida são projetados no corpo físico do falecido. Então, durante 31 dias, há preparação para o 40º dia, quando toda a informação acumulada na forma de um raio infinito é trazida para o campo de informação em um determinado segmento esferoidal, que se relaciona com essa pessoa e que está relacionado à alma. Se considerarmos a questão da velocidade da ressurreição, então a ressurreição vai mais rápido até o 9º dia do que do 9º dia ao 40º dia. E, ao mesmo tempo, quando ressuscitado antes do 9º dia, é possível dar impulsos mais fracos, impulsos que contêm a estrutura básica dessa personalidade. Ao ressuscitar antes do 9º dia, às vezes basta inserir apenas as informações dos campos, as informações dos chamados biocampos, ou seja, o que geralmente está ao redor do corpo humano. Ao ressuscitar uma pessoa do 9º ao 40º dia, já é necessário inserir informações sobre os eventos vividos pela pessoa. Só então ela pode ser ressuscitada. Ao ressuscitar após o 40º dia, é necessário inserir informações que, em princípio, caracterizam a pessoa no nível de sua criação por Deus, ou seja, no nível da criação de sua alma. Como pode ser visto acima, as 3 abordagens diferentes da ressurreição estão separadas uma da outra pelo 9º e 40º dia. Gostaria de chamar a atenção para um ponto importante. A velocidade da ressurreição aumenta significativamente se antes do 40º dia falarmos do falecido como se ele estivesse vivo. É aconselhável não mencionar o fato de morrer no futuro.
Gostaria de acrescentar que as ações realizadas nas religiões criativas fundamentais após o falecimento contribuem para a ressurreição. Se considerarmos a questão da ressurreição no momento certo, isto é, quando, por exemplo, durante a implementação de um ato de salvação, é necessário ressuscitar uma pessoa diretamente no momento. Então, neste caso, um nível muito alto de acesso às informações de controle é necessário para a ressurreição e, portanto, neste a questão da percepção dos falecidos também é importante, sobre a percepção dos falecidos. Mas algumas palavras podem ser ditas sobre como a percepção da realidade pelos falecidos muda ao longo do tempo. Para quem partiu, claro, surge uma realidade diferente, dependendo do grau de decomposição do corpo físico. A natureza da percepção da alma da pessoa que partiu muda. Após o início da morte biológica, começa a destruição de várias estruturas. A destruição da estrutura celular, mas aproximadamente nos 3 primeiros dias, a pessoa que partiu, no entanto, continua a perceber a realidade física dos vivos aproximadamente da mesma maneira que antes. Então, até o 40º dia, a realidade dos vivos começa a desaparecer gradualmente para ele. Este é um processo de transição específico que não descreverei agora. Após o 40º dia, o falecido percebe a realidade física dos vivos como uma espécie de plano efêmero, E os processos que ali ocorrem lhe parecem pouco significativos ou problemáticos, pois uma nova gama de tarefas surge diante dele. A primeira tarefa que ele tem pela frente é a sincronização dos corpos físicos que ele teve em suas reencarnações anteriores. Abre parênteses, claro, se ele os tem lá, isto é, se ele não os desenvolveu em seu tempo para a possibilidade de usar uma matéria em 2 ou mais reencarnações. Fecha parênteses. O centro organizador no trabalho de sincronizar encarnações iniciais e posteriores é sua alma. Depois de completar esta tarefa, a pessoa que partiu passa para o segundo nível. Este nível refere-se à iluminação. Aqui, a luz aparece, mas não do tipo que geralmente se entende nas descrições da transição do estado de vida para o estado de morte e da formação concomitante de sistemas de corredores. Aqui surge outra luz, a luz do conhecimento. E o conhecimento aparece para ele como uma entidade aberta, no sentido de que a pessoa que partiu entende que pode tomar esse conhecimento como se ele mesmo fosse indistinguível dele. Isso pode ser comparado ao que foi dito na introdução sobre a rosa, sobre a compreensão de sua essência. Em um estado superior de consciência, pode-se fundir-se com ele, tornar-se indistinguível dele. E então, a verdade de sua essência será revelada. Ao atingir o segundo nível, o nível de iluminação, os defuntos, os falecidos, começam a perceber as informações vindas dos
as informações vindas do plano dos vivos, eu vou repetir. Ao atingir o segundo nível, o nível de iluminação, os defuntos começam a perceber as informações vivas vindas do plano dos vivos. Atualmente, a situação é tal que aqueles que saíram em relação às informações, os falecidos, né, em relação às informações que recebem, começam a ter interesse em regressar. O fato é que, em conexão com a criação de armas nucleares e sua acumulação, a humanidade se aproximou da ameaça de autodestruição. Em caso de desastre nuclear, o plano dos falecidos também será afetado. A este respeito, surgiu agora um sério perigo para os falecidos, pois a sua história pode desaparecer e até mesmo toda a essência deste plano pode ser dissipada. Isso pode acontecer em conexão com a seguinte lei de desenvolvimento da informação. A destruição completa de um dos principais elementos do desenvolvimento da informação pode levar à destruição de todo esse campo de informação e assim mudar radicalmente a realidade futura. E como a ameaça de aniquilação como um problema surgiu entre os vivos, os falecidos começam a buscar a ressurreição para retornar e provar que a matéria física dos vivos é de suma importância e para ajudar a evitar a catástrofe, pois cabe aos vivos resolverem esse problema. A outra razão pela qual aqueles que partiram estão agora ansiosos para voltar. O fato é que a morte biológica e a subsequente rejeição do corpo físico e a transição para os planos sutis da existência foram usadas anteriormente como forma de adquirir novos conhecimentos. Abre parênteses, acabamos de falar sobre o segundo nível do estado do falecido, o nível da iluminação, fecham parênteses. A dissolução do corpo, isto é, de fato, a eliminação do corpo físico, não tem mais a conveniência lógica que antes lhes era reconhecida. A destruição biológica do corpo como mecanismo, como ato de cognição, praticamente se esgotou. E isso é especialmente bem confirmado pelos ressuscitados, que dizem que, quando passaram para o plano sutil, como resultado da morte biológica, não receberam nada ali que não pudesse ser recebido em um corpo físico comum. Portanto, não adianta abrir mão desse corpo para adquirir novos conhecimentos e novas experiências. Você pode ficar nesse corpo, mas desenvolver, por exemplo, o nível sensível e obter tudo o que precisa ou desenvolver o nível de gerenciamento de informações. A vida segue em frente e, naturalmente, com a mudança das condições, surge uma nova compreensão do processo de desenvolvimento. Uma nova etapa no desenvolvimento do homem e da sociedade. A questão em discussão agora é tão séria que faz sentido debruçarmos-nos sobre ela com mais pormenor. Em linguagem científica, seria possível começar a falar de uma mudança de paradigma, ou seja, neste caso, de uma mudança fundamental no modelo de comportamento,
mas permanecerei no quadro de análises simples e comparações visuais. Vamos pensar em como era antigamente ir da, digamos, Europa para a América. Em um navio com velas, era necessário atravessar o oceano. Demorava muito. Claro, quando você olha para a imagem de um navio com muitas velas, a visão é muito bonita. Mas quanto tempo demorou para a viagem? E quantos perigos aguardavam o pequeno navio durante a tempestade? E agora? É uma questão completamente diferente. Agora, os navios são completamente diferentes. Eles atravessam o oceano muito rapidamente. E se você precisa chegar à América muito rapidamente, você pode entrar em um avião e estar lá em algumas horas. Além disso, preste atenção ao seguinte: ir da Europa para a América, digamos, por mar, é agora não apenas muito mais rápido, mas também mais seguro. E, ao mesmo tempo, e com muito mais conforto, porque um transatlântico tem tudo o que você precisa: restaurantes, pista de danças, piscinas, tudo o que você precisa. Ou pegue o problema da comunicação. Quanto tempo um homem da Europa levava antigamente para trocar mensagens com um conhecido nos Estados Unidos? E nem mesmo recuar na história, mas, digamos, só no século XIX. Enviar uma carta e receber uma resposta. E qual é a situação hoje? Hoje, as teleconferências entre diferentes cidades se tornaram comuns, durante as quais você fala com pessoas do outro lado do globo, como se elas estivessem sentadas bem na sua frente. Ou levar a transmissão da partida final de futebol pelo título de campeão mundial. Um grande número de pessoas em todas as partes do globo estão coladas à tela da TV e assistem ao jogo ao vivo via satélite. A vida mudou muito. As condições de vida mudaram. O ritmo de vida tornou-se completamente diferente. E, portanto, o velho e lento mecanismo de compreender as mais altas verdades e o desenvolvimento espiritual com a ajuda da rejeição do corpo físico permanece temporariamente de outra forma nos planos sutis da existência, coletando as informações necessárias ali e depois retornando novamente ao corpo físico. Esse modo de crescimento sem pressa não corresponde mais ao ritmo moderno da vida. Portanto, não é mais necessário abandonar o corpo físico, não perder tempo com todas essas transformações, mas neste mesmo corpo físico, com a ajuda de métodos especiais. Aprender a entrar em estados superiores de consciência e, assim, garantir o crescimento espiritual. Bem, aqueles que já partiram precisarão ser trazidos de volta com a ajuda do procedimento de ressurreição. Gostaria de observar que sempre houve e ainda há pessoas que podem realmente viver o tempo que acharem melhor. Elas pertencem à categoria de pessoas que entendem e sabem, por experiência própria, o que é a verdadeira consciência. E, portanto, em particular, entendem que a vida é a realidade mais simples, mais acessível e mais natural. E isso é alcançado através do desenvolvimento da consciência.
E o que é considerado vida do ponto de vista comum não é vida verdadeira do ponto de vista de um estado superior de consciência. Porque a verdadeira vida é a vida eterna. Eu vou repetir, para nós fixarmos isso na mente. A verdadeira vida é a vida eterna. Nesse sentido, mesmo a biologia ortodoxa, embora a palavra biologia signifique a ciência da vida, mesmo a biologia, apesar de todos os seus sucessos, ainda não chegou a uma verdadeira compreensão do que é a vida. E, em primeiro lugar, pela falta de compreensão de que a vida é construída sobre uma base espiritual, bem como pela falta de clareza sobre o que é a consciência e qual é o seu papel. A consciência é um dos conceitos-chave. Quando, do ponto de vista da cognição do mundo, não há necessidade de desenvolver uma fase de consciência correspondente à decomposição da matéria física, a morte desaparece. A morte torna-se desnecessária. Além disso, já se torna um obstáculo, porque leva a uma desaceleração artificial no ritmo do desenvolvimento espiritual. Assim, o esquema de desenvolvimento espiritual que era utilizado antes, ou seja, o esquema com a rejeição do corpo físico, não corresponde mais ao ritmo moderno de desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É por isso que o homem começa a perder-se diante da complexidade cada vez maior da tecnologia e dos problemas emergentes de natureza geral, como a ameaça de aniquilação nuclear ou uma catástrofe ambiental global. Uma pessoa sente que não é capaz de lidar com os crescentes problemas do mundo exterior. E a razão para isso é que o desenvolvimento do seu mundo interior é muito mais lento do que é necessário hoje. Acelerar esse desenvolvimento e finalmente começar a usar todo o seu potencial é a tarefa de hoje. O destino de todos nós, o destino do mundo inteiro, depende de sua decisão. Aliás, sobre o potencial. A ciência diz que uma pessoa hoje usa seu cérebro em não mais do que 5%. Mas, ao mesmo tempo, deve-se notar que a ciência ainda sabe pouco sobre a finalidade de alguns órgãos. Por exemplo, uma parte do cérebro, como a glândula pituitária. Portanto, é muito cedo para falar em usar 5% do potencial do cérebro. O uso do potencial do homem ainda nem começou. De acordo com uma comparação bem conhecida, uma pessoa se imagina amontoada no corredor de um grande prédio de vários andares, sua casa, mas é a única que não sabe disso e nem suspeita da existência de outros cômodos e outros andares. O desenvolvimento de todos esses territórios que podem e devem pertencer legitimamente a ela passa pelo desenvolvimento da consciência. Então, precisamos começar a usar um novo esquema de desenvolvimento, um novo caminho. O caminho através da não morte e ressurreição. E então, uma pessoa será finalmente capaz de garantir uma verdadeira harmonia de desenvolvimento interno e externo. E isso garantirá o movimento em direção de uma vida plena
alegre e feliz. Então, nesse final aqui, ele comparou o que dizem que a ciência afirma que nós usamos 5% do cérebro. Ele acha que nem isso nós usamos, nem 5% da nossa capacidade, porque nós não conhecemos as funções espirituais de alguns órgãos, como, por exemplo, a glândula pituitária. É como se a nossa consciência, todas as nossas estruturas, nosso corpo físico, nossa consciência, habitasse um prédio de vários andares. E nós só temos a capacidade de usar uma única sala desse prédio com várias salas, vários cômodos e vários andares. Nós só estamos utilizando, vivendo, nos movimentando dentro de uma única sala. O nosso potencial, quando o nosso potencial é muito maior. Então, só através da expansão da nossa consciência para conseguir utilizar as outras estruturas que são a nossa alma, o nosso espírito, para ampliar a utilização desse prédio imenso que está à nossa disposição, foi colocado à nossa disposição pelo Criador. Com isso, se nós conseguirmos fazer isso, e é a intenção dele ao divulgar esse livro, isso garantirá um movimento em direção a uma vida plena, alegre e feliz. E a leitura, nós ficamos por aqui com a leitura do livro hoje, e nos veremos no próximo vídeo com a sequência da leitura do livro A Vida Eterna e a Ressurreição. A partir de agora são a nossa realidade, ou a ressurreição e a vida eterna, a partir de agora, são a nossa realidade. Peço que vocês curtam o vídeo e compartilhem para que eu possa voltar aqui e continuar fazendo mais vídeos com mais ensinamentos para você, porque se não tiver divulgação, não faz sentido eu perder tempo, trabalho para traduzir, publicar, divulgar, e vocês não curtem e não compartilham. Então, dê essa força para o meu canal e para as páginas de Grabovoi Além dos Números. Até logo!